falando de Idade Média, eu entendo que é o seguinte: vocês saibam que nós temos alguns elementos fundamentais, que é o papel da igreja, né, o papel da sociedade cristã nesse período, e que nós temos a Baixa Idade Média e Alta Idade Média. Nós temos então na Idade Média a Alta Idade Média, que seria do século V ao X, que praticamente a sociedade começa a se formar com a invasão dos bárbaros, né, e construção da sociedade assim, com as ideias teocentrismo, com as ideias do teocentrismo, tá? Porque os bárbaros eles invadem as cidades romanas, mas mantêm, né, a religião cristã, tá? E a partir disso, então, tudo que passa da cultura germânica, né, que herdou deles, que era a feitiçaria, até as coisas assim de gárgula, né, tudo, né, que eles acreditavam, bruxaria, duendes, gnomos, ghouls, né, seria dentro do panteão, né, deles, eles falavam assim: existe, mas tudo é demônio, tudo ficou demônio, né? Então, entenderam? Eles incorporaram esse conceito da cultura germânica, esses elementos, e passou a tudo a fazer parte né, dos demônios, tal. Nessa época que consolida o feudalismo, né, que vocês sabem que foi a partir das dinastias lá do Carolíngio, né? Teve a dinastia Merovingia e depois a Carolíngia, que desencadeia no feudalismo, né, com Carlos Magno se tornando o suzerano de vários vassalos, né? Essa relação de suzerania e vassalagem, né, também já foi discutida, que ia ser herdado das relações que existiam nos antigos nas antigas aldeias bárbaras, né, em que os aldeões eles tinham, vamos dizer assim, troca de apoio, né, através da fidelidade, né, com o chefe, né, da aldeia. E bom, é o que marca, né, basicamente também nesse período a dominação árabe, né, o avanço do islamismo, tá? Nesse período da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, desculpe, e juntamente com o desenvolvimento do Império Bizantino, né, que ocorre na atual Turquia, né? E até o próprio Império Bizantino rompe com a Igreja Católica, formando o chamado Cisma do Oriente, né, que são elementos ali até o século X. Depois nós falamos da Baixa Idade Média, né, que seria do século X ao XV, que é marcado então pelas cruzadas, consequentemente o renascimento comercial, o surgimento da burguesia, a formação da Europa, né, os renascimentos comerciais, o renascimento cultural e, vamos dizer, a reforma protestante, né, consolida ali então com as grandes navegações, e aí muda, vamos dizer assim, para a história moderna. Dentro desse conceito, então, as sociedades eram marcadas pelas ideias teocráticas, né, pelas ideias do teocentrismo, que seria a ideia de Deus no centro de tudo, né? Deus é o elemento principal de uma sociedade, né? E eles eram inspirados em duas vertentes filosóficas, tá? Que é a patrística e a escolástica. Na patrística nós temos elementos assim como Santo Agostinho, né, e que
basicamente traça, né, todo esse conceito de dogmas da Igreja Católica, que foi conhecida daí a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que são os princípios aí dos estudos do cristianismo, né, a partir da sociedade. Entre os elementos, a gente tem então como as bases principais do teocentrismo aí, tá? Mas a ideia de patrístico vem de patres, patro, de pai, né? Pátria e padre, tá? Uma teoria dos padres, vamos dizer assim, filosofia. Por outro lado, Santo Agostinho tentou trazer um pouco das filosofias antigas, né? Gregas, romanas, adaptadas, sempre debatendo sobre elas, e a questão do maniqueísmo, a ideia do bem e do mal, né? Também. Já a escolástica, ela já é na segunda etapa, o estudo do Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, também traz elementos importantíssimos de uma sociedade que estabelece na questão do teocentrismo, e eles tentam, de certo modo, adaptar a fé e razão. Por exemplo, assim, até que ponto a crença em Deus vai contra as ideias científicas da filosofia, né? Eles tentam falar que uma coisa está ligada à outra, né? Eles não tentam excluir, por exemplo, falar nós acreditamos em Deus e filosofia não presta. Não, por contrário, eles falam, através da filosofia você conhece Deus, entendeu? Então eles tentam trazer Deus a essa ideia da filosofia. Você vai ter uma vida melhor a partir dessas questões da espiritualidade e através delas você consegue trazer à tona as questões da sociedade. Por isso que esses dois filósofos são os principais da filosofia medieval, tá? Da cultura medieval, tá? Que faz parte desse estudo nosso. Entendo que os primeiros lugares de conhecimento nessa época eram os mosteiros, né? É onde guardavam todos os escritos, onde faziam todas as anotações, né? Todos os dogmas, todos os conhecimentos, todos os artefatos, era tudo lá dentro desses mosteiros, bestiários, tudo, né? E ali que se estabelece os estudos de demonologias, né? Estudos que vão formar os primeiros padres exorcistas que trabalhariam com esses elementos, né? Que são até ocultos na igreja. É importante saber que na Idade Média que surgem as ordens também, tá? As ordens religiosas. Nós temos a figura de São Francisco de Assis, que faz então o voto da pobreza, né? O voto da pobreza que leva a conceber o cristianismo através da caridade, né? De você só ajudar as pessoas mesmo, né? E também nós temos o São Benedito, né? Que vai formar a ordem dos beneditinos, né? São ordens religiosas, eles estão dentro do catolicismo, mas são percepções, né, que vão dentro dos ideais da igreja, né, que são elementos que são construídos através de ações mesmo humanas, né? E mesmo nas cruzadas, né, nós temos aí essa forma meio pretensiosa, né, de expor o cristianismo contra os muçulmanos de uma forma tão arbitrária, tão agressiva, mas ali surgiram muitas frentes que deram origem aos outros santos, né, como São Jorge lá da Capadócia, que foi um dos atuantes no período, São Bernardo também foi um do período das Cruzadas, e enfim, na sociedade medieval, né, o que se estabelecia eram coisas através da igreja mesmo, né? Inclusive o carnaval ele foi instituído a partir de um feriado religioso, um feriado católico, né? Onde os festivais medievais ocorriam 4 dias antes da quaresma, né? Que é o Festival da Carne, né? Que depois ficou popular na Europa, foi introduzido para o Brasil por Portugal, e os holandeses também trouxeram alguma coisa. Mas esses grandes eventos, festivais medievais,
também eram feitos para comemoração de santos, aquelas coisas, né? Uma delas eram feitos aqueles esportes que é o juste, né? Que é um cavaleiro tenta derrubar outro do cavalo com uma lança, tal. Uma parte meio idiota, né? Mas enfim, fazia parte da cultura deles, né? Vários festivais medievais, dependendo, foram ainda continuados em reinos, né? Para entender que, por exemplo, uma Alemanha, uma Itália, nessa época, não existiam esses países, né? E aí o que acontece é que esses países tinham reinos, né, divididos, e esses reinos acabaram herdando culturas pequenas, assim, né? Como culturas germânicas, né? As festas da Bavária, do Sacro Império Germânico, né? Festividades assim, cantos, né? O canto gregoriano marcou bem a Idade Média, né? O canto gregoriano, que era cantado para a capela, né? Cantado só com a voz, sem instrumento, né? Era o típico do canto da época, né? E como eu falei, o papel da mulher, né? Que a gente estudou na outra aula, que a mulher ela tinha seus trabalhos nos campos, né, como camponesa, tinha suas funções, elas não eram tão submissas como a gente pensa, né, assim, elas foram mais perseguidas na Idade Média, na Idade Moderna do que na Idade Média, né, por parte da nossa história. Mas é isso, Idade Média, um pouco do contexto é esse. Vou mandar atividade para vocês fazerem.